Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí, mais um webinar aqui da Software One. Hoje a gente vai falar de Purview e Microsoft Fabric, né? Um assunto aí que vem tomando aí bastante aí o feed aí da galera. Muitas dúvidas aí em relação das ferramentas que a gente tem, o que eu posso fazer, né? Onde devo usar, para que devo usar. E hoje a gente está aqui com o nosso time aqui da Software One para esclarecer esses pontos aí para vocês, né? E, e lembrando aí sempre que o nosso chat de dúvidas sempre vai estar aberto aqui, e qualquer dúvida aí ao longo aí da nossa conversa aqui, né? Espera ser um bate-papo aí bastante produtivo, onde todo mundo aí possa interagir com a gente, mande suas mensagens aí, suas perguntas, suas dúvidas, que a gente está aqui, né, para responder e interagir aí com vocês, beleza? Lembrando também que do lado direito, do seu lado direito aí, tem um QR Code aí para vocês escanearem e ter o acesso aí direto aí com o nosso time aqui, caso você precise aí contato conosco, ok? Para falar aqui, né, desse assunto tão legal aí que a gente tem aí nessa parte aí de dados, né, até brinco, né, dados hoje, por mais que a gente está falando muito de AI, se a gente não tiver os dados, né, prontos, corretos, para a gente poder trabalhar em cima disso, a AI não vai conseguir fazer muita coisa, né, e é uma das coisas que a gente vai falar bastante aí ao longo desse webinar. Bom, trazendo aí para vocês, que gostaria de apresentar aqui o nosso time, começando aí primeiro com as mulheres, né, lógico. Nicole, se puder se apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Nicole, sou gaúcha, estou nessa estrada aí da TI há aproximadamente 25 anos, né? Tenho uma formação aí em computação, administração de empresas. Eu já atuei em várias funções na área, desde desenvolvedora, analista de sistemas, com BI também, na coordenação de TI e também até como empreendedora, ajudando aí as empresas a implantar BI, especialmente Power BI e Tableau. Minha paixão por dados começou há algum tempo atrás com o BI da MicroStrategy, numa época que tudo era feito meio que na unha, assim, sem a maioria das ferramentas que a gente tem hoje. Há 3 anos eu trabalho na Software One, com a consultoria em dados, inteligência artificial e também com modernização de aplicações para a nuvem. Estar na Software One me dá a oportunidade de diariamente aprender mais e ficar mais perto das novidades que tem em tecnologia. Hoje Muito eu bom. estou envolvida nesses projetos aí de Power BI, de Fabric e também nos estudos aí para futuras migrações para o Fabric. E cada dia é um novo desafio. É Muito isso. bom. Essas futuras migrações para o Fabric aí, eu acho que é um ponto bastante importante, né? Temos bastante dúvidas aí dos nossos clientes, que a gente fala bastante, mas é um papo que a gente vai falar ao longo aí desse período. Apresentando aí meu amigo Otávio. Fala aí, meu amigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, vai ter prazer estar com vocês aqui. Sou Otávio Góes, eu estou aqui no time de consultoria da Software One, aqui especificamente em serviços de Microsoft, aqui com arquitetura de soluções, pensando em Modern Work, pensando em governança de dados e inteligência artificial. Então, vim aqui para tentar estar junto com esse povo aqui, a galera fera que está com vocês aqui. Eu estou só tentando aprender um pouquinho, né, com o time que está aqui hoje e poder contribuir um pouquinho com vocês aqui, tá bom? Em toda a parte de preview e governança de dados, estamos aí para poder apoiar. Show de bola, Otávio. E realmente, né, cada dia a gente tem uma nova feature, né, saindo aí no mercado, coisas que a gente fazia manualmente, a gente já tem o auxílio aí da inteligência artificial, é algo que também a gente vai falar aqui. E também trouxemos aí o nosso amigo Wesley Fernandes. E aí, pessoal, boa tarde a todos. Sou Wesley, aqui na Software One eu trabalho com as soluções e serviços em plataforma Microsoft e bastante focado com AI. Então, não à toa, estamos aqui para falar de dados, né, da parte analítica e da parte de governança. E a minha missão é essa, é conseguir transformar essas soluções que vocês buscam dentro de casa em soluções que param de pé com a plataforma Microsoft. Show de bola. Eu acho que eu esqueci de me apresentar, né? Já comecei, Faltou né, falando você. do assunto, já estava muito empolgado. Eu sou o Diogo,
trabalho aqui na Software One já há um bom tempo, né? Não vou denunciar muito a idade aqui. Sou responsável aqui pela equipe de modernização de aplicação, dados e parte de inteligência artificial, né? Trabalho junto aqui com a Nicole e todo esse time aí que vocês estão vendo aqui hoje, beleza? Bom, para a gente falar dos nossos assuntos, né? Que é o Microsoft Purview e o Fabric, né? A gente, antes de falar disso, eu acho que uma das coisas que a gente vem conversando bastante com nossos clientes são as questões de dados, data lake, né? A gente tem muitos clientes que antes tinham algumas soluções de dados aí um pouco antigas, né? Que a gente até brinca, né? Se a gente for olhar, a gente não está bem num data lake, né? A gente está, às vezes, no banco lá de dados que tem um aglomerado de informações, com informações repetidas, e hoje ele está ficando bastante obsoleto, né? Se a gente comparar as soluções dos mercados que a gente tem, as oportunidades que a gente tem, né? Tanto com novas features que estão saindo, integrações com, por exemplo, né, dashboards que a gente tem como Power BI aqui, e também a própria inteligência artificial, né? Que é o que está... É o hype do momento, como a gente diz, né? E quando a gente fala de data lake, de dados, sempre alguns clientes vêm falando bastante sobre a questão dos guidelines que a gente tem internacional para falar sobre isso. Uma das coisas que a gente vai falar aqui também, tá? Mas, né, o que é o Microsoft Purview, né? Só um high level, Nicole, o que você pode trazer? O que é o Microsoft Purview, Fabric? O Fabric é uma solução de análise de dados integrada, né? Isso ele está incorporado, né, em vários serviços e soluções da Microsoft hoje. A gente vai falar de um OneLake, onde a gente vai ter um OneDrive dos dados, né, também, e a gente pode até se referir e falar sobre, fazer uma relação com um Lego, né? A gente tem no Lego várias peças que elas estão separadas, né, e elas podem ser combinadas de uma forma a gerar uma estrutura. Essa estrutura, ela se encaixa muito bem no final, mas ela, de forma isolada, no Lego, a gente não tem uma casa, né? Por exemplo, o meu Lego é uma casa. Ela, de forma separada, ela não tem sentido, mas depois, de forma integrada, isso vai fazer sentido. Existe uma base para isso, que seria o OneLake, né? Que seria, por exemplo, como a nossa base lá, que vai segurar o Lego, né? Então, a gente tem as soluções de OneLake, Copilot e outras soluções que depois a gente vai falar mais um pouco também. Legal. E, Otávio, o que você poderia falar aí sobre Purview? Bom, pessoal, o Purview é a camada que vai sustentar toda a governança da nossa camada analítica, né? Todos os dados que estão ali em um OneLake, em alguma estrutura de banco de dados, que seja, num data lake, ele precisa ser governado, a gente precisa implementar políticas, a gente precisa saber o que tem ali dentro, e a gente está falando de Lego aqui, né? A Nicole bem trouxe. Primeira etapa que a gente vai ter quando a gente for montar uma casa é saber que o Lego vermelho, por exemplo, a gente vai usar no momento de construir o telhado e não no momento da fundação. A fundação, às vezes, ali é um cinza, alguma coisa assim, não sei. Né? Então, a gente precisa categorizar e começar a rotular essas nossas informações de algum determinado método, né? Utilizando algum determinado método, alguma ferramenta. E uma das funcionalidades que o Purview nos traz é, por exemplo, essa capacidade de rotulação dos meus dados. Eu entender que tipo de dados eu tenho ali no meu catálogo de dados é uma primeira camada. E aí, sim, eu poder estabelecer políticas de proteção e governança em cima desses meus dados. Então, aquela máxima, né? Eu não consigo proteger aquilo que eu não conheço. Então, a primeira camada é eu conhecer meus dados, entender o que eu tenho ali dentro, às vezes um dado sensível, um dado pessoal, um dado financeiro, o que seja, né? Eu rotular esse carinha para, em algum momento posterior, sim, eu começar a estabelecer políticas de proteção, né? E o Purview, ele entra como essa solução. E é interessante trazer, a gente vai abordar, a gente tem bastante tempo aqui para conversar sobre isso, mas é importante trazer que o Purview, ele não pensa só em Microsoft, ele não suporta só soluções Microsoft. A gente está falando de dados aqui, a gente não está falando só do Fabric como fonte de dados aqui para o Purview analisar, né? Mas também plataformas multi-cloud, a gente consegue trazer aí outros fornecedores, Google, AWS, Oracle, etc.,
como fonte de dados para a gente poder ingerir no Purview e começar toda a nossa jornada de governança de dados, né? Essa jornada a gente vai abordar um pouquinho aqui, tem bastante coisa para a gente conversar, mas é importante vocês saberem que Purview é a ferramenta ali que vai governar nossos dados, tá? E ela é agnóstica à cloud, ela é multi-cloud. Então a gente começa a brincar com todas as principais plataformas aí que vão nos possibilitar ingerir nossos dados dentro do Purview. Show de bola. Eu lembro da polícia, é a polícia que vai colocar todas as policies que a gente tem, unificar todo esse catálogo, né? E a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, e falando, né, como eu comentei, né, quando a gente fala sobre essa parte de estruturação de dados, governança de dados, a gente tem um guideline internacional, né, Wesley, que nos ajuda, nos guia aqui, né, quais são as áreas que a gente tem que trabalhar, né? Você pode falar um pouquinho desse guideline aí que a gente tem atualmente aí internacionalmente? É ótimo, perfeito, Jussane. Até puxando o gancho da Nicole e do Otávio, a questão das ferramentas que a gente está falando aqui serem agnósticas, né? O próprio Fabric, ele tem a capacidade gigante de ingerir dados de múltiplas fontes, e de uma vez que ele cai lá dentro, você tem a flexibilidade de trabalhar com o gosto ali que você quiser, ou até que seu time técnico queira. A mesma coisa acontece muito no Purview, no que diz respeito à capacidade dele de conectar com múltiplas fontes, né? E é disso que a gente está falando aqui, eu acho que já está sendo até mostrado para vocês na tela, que você trouxe, né, Jussane, do DAMA-BOK, né? Então, o DAMA é uma organização internacional para gestão de práticas em torno de data management, né? Então, de gestão de dados e governança de dados. E a gente sabe que quando a gente cai nessa seara, é um desafio muito hoje sim, de segurança, sim, de privacidade, conformidade, né? As legislações que cada empresa tem que estar de acordo, mas quando a gente traz isso para dentro de casa, tem um cara, muitas vezes, né, que é o Chief Data Officer, né, é o cara que é responsável pela governança de dados em todas as esferas, de aterrissar práticas para governança. E aí que a gente traz como um modelo, a gente fala que é um modelo porque é praticamente uma utopia você dizer que vai aplicar todas as práticas do DAMA-BOK 100% na sua empresa, até porque isso aqui é uma referência, não é uma receita de bolo. Então, muitas coisas que você cataloga dentro das práticas que você tem, seja da gestão ou transformação de dados no Fabric, ou como o Otávio falou, dos catálogos, dos rótulos que você coloca no Purview, é a sua inteligência corporativa e muitas vezes o reflexo da sua estrutura organizacional dentro das ferramentas, e você usa uma referência como o DAMA-BOK justamente como referência. Olha, lá é assim, a nossa melhor prática interna é assim. Para quê? Para cada uma dessas fatias da pizza que vocês veem. Então, assim, parte desde a arquitetura de dados, né, que seria a arquitetura da informação, quando você olha no que diz respeito à arquitetura empresarial, mas passa por todas as outras partes, né? Armazenamento e uso dessa storage dos dados, a modelagem e desenho, a própria segurança. A gente falou aqui de integração, puxar de outras fontes de outras nuvens, excelente. Vai ter a questão de gestão, rotulação e controle de produção de documentos, definir o que são as camadas matrizes, né? Gestão de Master Data Management aí dentro do conceito. Cai no que o Fabric traz mais especificamente, né? Não se limita a Data Warehousing nem BI, né? A gente sabe que temos outras capacidades dentro do Fabric, e o que se diz muito hoje em dia é que vai estar, inclusive, um ponto de ligação entre o Fabric e o Purview, que são os metadados. Então, voltando aqui à responsabilidade do Chief Data Officer, né? E se toda essa salada está desgovernada e sem controle, a gente imagina o tamanho do risco, como isso se amplia dentro da empresa. Então, nada mais justo do que a gente pensar no Fabric para unificar, sem deixar de olhar os outros lados, e no Purview para permitir olhar todos os lados possíveis aí. Muito bom. Bom, realmente, quando eu vejo isso, é essa questão de evolução, né? Eu lembro quando comecei a ver sobre Data Warehouse, bastante tempo atrás.
onde a gente não tinha nenhum tipo de governança, a gente não tinha até leis de LGPD, por exemplo, como a gente tem hoje. Estou denunciando minha idade, hein, gente? E isso realmente veio para evoluir, né? E com base nessas necessidades, realmente essas ferramentas da Microsoft vêm para juntar essas pecinhas de Lego, né? Módulos aí que a gente pode trabalhar em conjunto e tornar a nossa vida mais fácil, não é verdade? Bom, e uma das coisas que, falando um pouquinho, aprofundar nesse assunto aí do Fabric, né, Nicole? A gente Uhum. tem até uma imagem aqui que pode nos ilustrar bastante o que é o Fabric e como é que ele está contextualizado hoje em dia, né? Sim. O que é uma pergunta que às vezes a gente recebe assim, o Fabric é o Power BI, né? E o Power BI, na verdade, o Fabric é uma solução integrada. Se a gente for olhar para o Power BI faz parte do Fabric, né? E isso tem dentro do Fabric que a gente tem o Data Factory, né, que é uma experiência de integração de dados, onde você vai conseguir organizar seu pipeline de dados, né? Desde a entrada, por exemplo, do dado, uma transformação de dados. O que seria essa transformação de dados? Por exemplo, eu tenho que traduzir essa informação para que fique mais fácil para a área de negócio, né? Então, isso também, essa transformação de dados, isso através do Data Engineering, né? Também a gente vai ter uma camada aqui de serviços para ciência de dados. A gente tem o Copilot, né, como uma base, mas também a gente pode criar modelos personalizados, né, de ciência de dados aí também. E tem alguma coisa aqui relativa também a Real-Time Intelligence, que pode ser utilizado, que para as informações que precisam estar em real time, né? E também o Power BI como ferramenta de visualização. Então, tudo isso vai facilitar a nossa jornada, né, com essa análise integrada. A gente tem também o OneLake, onde vocês vão poder colocar, né, inserir os dados, pode ser uma planilha, pode ser dados que a gente chama de não estruturados, né, vídeos, fotos, documentos, né, que vão estar no OneLake, e o Purview, então, fazendo essa base de governança de todas essas peças do Lego aí que estarão integradas aí para análise de dados aí, mas sim, de forma melhor, né, e que isso esteja mais integrado e tenha uma visualização melhor do que está acontecendo aí dentro do pipeline de dados, tá? Então, Verdade. Isso aí. Verdade, ele facilita bastante, né? Como você fala da parte ali do Data Engine, dessa questão de integração aí com o Machine Learning, né, que é a inteligência artificial, a gente tem muitos casos aí de clientes que querem, às vezes, implementar uma solução de inteligência artificial e, na verdade, não tem uma fundação básica que seria os dados, né? Os dados não estão aí prontos para a gente trabalhar essa questão da solução de inteligência artificial. E aí a gente acaba tendo soluções de inteligência artificial bem rasas, né? E é um ponto que a gente vem trabalhando bastante com os nossos clientes, né? Outro também ponto que você comentou, Nicole, da questão do real-time intelligence lá, e é que cada vez mais a gente está tendo, né, nessa camada de negócio, né, onde os nossos executivos aí têm que ter tomadas de decisões cada vez mais rápido, eles também precisam de informações cada vez mais rápido, né? A gente já teve algumas soluções, eu acho que, se eu não me engano, sobre isso, onde pessoas, né, precisavam de informações near real time, a gente até brinca, né? Não dá para ser exatamente no momento instante. Na indústria, principalmente, né, a gente pode citar de casos de indústria, né, em que você tem sensores e necessita de uma informação near real time, e esses cases de indústria fazem toda a diferença, né, utilizar dessa forma também. Sim, isso me lembrou aquela questão lá de informações que a gente recebia dos dispositivos IoT, né, que era de uma fábrica, né, e onde a gente tinha que fazer um machine learning sobre essas informações que a gente tinha para disponibilizar num dashboard essas informações para que sejam tomadas decisões, né, tanto decisões negociais como também decisões automatizadas, né, e é um ponto que a gente vem trabalhando bastante essa questão. Quando a gente fala do dashboard, a gente está falando da questão, por exemplo, lá do Power BI, né?
E falando dessa questão do Power BI, é uma questão polêmica que a gente está hoje em dia, né? Porque muitas pessoas vêm até a gente perguntando, né? Mas o Power BI hoje está virando Fabric? Essa é uma pergunta, Nicole. O Power BI está virando Fabric ou não? Não. Ele tem o seu papel, né? Dentro dessa estrutura do Fabric, ele tem o seu papel, que é de visualização de dados, de relatórios, né? Então, de ter essa visão do todo para o analista de dados, né? Então, essa é a visão do Power BI hoje dentro do Fabric, né? Então, isso que é o objetivo. Top demais. E muitas pessoas falam, né? Preciso renovar aqui o meu licenciamento do Power BI, mas parece que quando eu vou renovar, agora está dando que eu tenho que ir para o Fabric. Como está acontecendo isso, Nicole? Por exemplo, você tem o Power BI, né? O Power BI Premium. A gente fala, né, para esses clientes que têm Power BI Premium, a Microsoft está disponibilizando uma capacidade e mais produtos, né? Além do Power BI, ter essa solução integrada, né? Porque isso vai fazer diferença também para o uso dos painéis para o analista de dados. Então, você tem uma mudança no licenciamento, mas você tem um ganho de vários produtos aqui que vão ajudar no dia a dia do analista de dados, do engenheiro de dados, né? Então, isso que vai fazer, por isso de ter essa questão da solução integrada, né? Podendo usar o Copilot também, né? Dentro dessas capacidades do Fabric, você pode usar o Copilot, né? E acredito até que o Otávio pode contribuir nessa questão também do Copilot, né? Que teríamos aí. Meu sonho, Otávio, era só escrever lá um prompt de tudo ser feito automaticamente. Será que é Fazer tudo possível isso ou sozinho, não? né? Parece mágica, né? Fazer transformar os dados, fazer tudo, né, Otávio? Não queria nunca mais ver Dash. Só queria mandar um prompt, ter tudo pronto, automatizado para mim, tomando decisão, meu sonho, né? Mas é interessante porque você trouxe, Nicole, a capacidade ali do Copilot no Fabric, né? Isso. E a gente consegue criar agentes com esses dados dentro do Fabric, né? E isso facilita nosso trabalho lá dentro. E é bastante legal que isso, como a gente está falando de ecossistema Microsoft, um dos grandes ganhos que a gente tem é sempre a integração. Microsoft, a gente sabe disso, preza absurdamente pela integração das soluções, né? E a gente ganha aqui, por exemplo, eu trazendo os meus agentes, as minhas camadas de inteligência artificial do Fabric, eventualmente até para uma camada low-code, integrando com o Copilot Studio, integrando com o AI Foundry, por exemplo, e eu fazer um cenário de multi-agentes ali, então eu começo a ter um agente especialista no meu cenário de vendas aqui, meus dados estão no Fabric, eventualmente, mas que eventualmente eu quero integrar isso com, sei lá, o meu Dynamics ou o meu ServiceNow ou alguma outra plataforma externa, que eu preciso cruzar isso. Por que não eu trabalhar num contexto multi-agente? Né, trazer isso para dentro do Copilot Studio, para dentro do AI Foundry, por exemplo, né, e eu ter essas capacidades integradas lá dentro. Então, tudo isso é possível também, tornando muito mais fácil agora dentro do Fabric. Né? Eventualmente, antes a gente precisava montar isso num back-end, começar a fazer query de SQL e tentar... Nossa, fica uma loucura. Agora, dentro do Fabric, fica muito mais facilitado. Exato. E como que você coloca uma camada de orquestração de IA em cima disso, sem engessar o processo? Né? Então, facilita bastante. Agora, até com MCP, a gente consegue trazer MCP para o jogo aqui e apoiar a criação desses agentes com os dados que estão lá dentro do Fabric. Né? Show de bola. E é uma das coisas também que chamou a atenção quando o cliente comentou, né? Quero agora fazer automatização, é só ligar meu Copilot dentro aqui da minha base de dados, ele vai sair fazendo tudo. Será que ele faz tudo mesmo? Não, Otávio. Se fosse tão fácil quanto apertar um botão e sair tudo resolvendo, né? A gente estaria mais preocupado com o processo, né? Mas, assim, na verdade, eu acho que é um processo em camadas, um processo em etapas, onde no mundo ideal, né, no caminho feliz, a gente começaria com o Data Foundation, né, com os fundamentos de dados ali, a gente ter um data lake bem estruturado, com governança, com toda a camada ali que o Dama
nos traz ali no processo de data management e tudo mais. Para então, eu tenho meus dados estruturados, eu tenho minha governança estruturada, então eu começo a plugar IA. E aí eu começo a trabalhar uma outra camada de inteligência artificial. Mas o que a gente vê na prática é os clientes precisando acelerar esse processo de entrega da inteligência artificial sem se preocupar com o baseline, com o data foundation. E aí é o que você comentou, Diogo, no cenário de a gente acabar não conseguindo entregar projetos avançados, projetos que vão gerar maior ganho para o cliente, porque a gente não tem um fundamento de dados, a gente não tem o dado não está bem tratado, não está bem estruturado, não tem governança, não tem alguma coisa que eu não consigo. Eu posso ter uma Ferrari, se eu abastecer ela com água, ela não vai conseguir andar. É mais ou menos isso, né? Eu posso ter um modelo GPT, um modelo Grok, um modelo que seja, trabalhando ali em cima. Se minha base de dados ela é fraca, se minha base de dados não é bem estruturada, eu não vou ter uma boa solução de inteligência artificial na ponta, né? Seja ela qual for. Solução de IA generativa, machine learning, que seja. Como diria, a IA ainda não tem bola de cristal, né? A gente precisa da gente, né? Uma das coisas que eu falo muito com o nosso time é, a gente precisa realmente dominar esse conhecimento da IA para não ser dominada por ela, né? Acho que é uma discussão muito grande. E aí me chamou a atenção da questão aí do Power BI, do licenciamento, Nicole, dos trabalhos que a gente vem fazendo. A gente tem um serviço, né, Wesley, que realmente é para fazer uma consultoria nessa questão aí do Power BI quando o cliente está fazendo essa migração, correto? Não? Exatamente. Normalmente, como você diz, né, o cliente tinha um Power BI Premium, porque ele já precisa de algumas coisas, e esse Premium não era só para um grupo de usuários. Então, ele não tinha um Premium por usuário, ele tinha um Premium por capacidade, e aí sim, como a capacidade era Premium, ele conseguia entregar tudo para os times dele lá, até no limite que a capacidade entrega. E é exatamente esse cenário aí que a gente vê demandas para um novo licenciamento, porque esse Premium por Capacity não vai estar mais disponível no Power BI. A solução padrão é o Fabric. Os clientes nem sempre só tem o Power BI, muitas vezes existem outros mecanismos, né, para a parte de engenharia de dados, até para a parte de armazenamento. Vocês mesmos falaram que as bases são muito dispersas, né? Às vezes o próprio SQL muito usado como fonte. Então a gente sabe que a primeira parte, Jussane, desse trabalho é o levantamento. Então um dos principais serviços em que a gente ajuda o cliente aqui é a parte inicial de levantamento, avaliação estratégica e prova de valor, porque essas soluções têm esse potencial de unificar, né? Só que vai ser tudo baseado no consumo. Então, como a Nicole estava falando ali do Fabric, agora a gente tem uma escala horizontal de várias funções dentro de um único produto. Mas todos eles vão consumir de uma mesma capacidade que você contratou do Fabric. Então, você precisa entender quantos usuários você tem pendurado nos dashboards, quantos vão ser responsáveis pela construção de dashboards, mas também isso vai concorrer com os pipelines que você tem rodando em paralelo, com os modelos que estão sendo trabalhados ou treinados ou em processo de inferência dentro das suas capacidades ali de data science, né? O próprio real-time intelligence, quando ele chega esses dados todos, a gente recebe, mas por estar no Fabric, você já consegue trabalhar o dado ainda no pipeline da chegada ali, coisas que você, em outras soluções, você tem que receber primeiro para depois tratar. Então, é muito fácil trabalhar com uma ferramenta em que a capacidade se distribui em todos os pilares, mas a gente precisa medir isso. E para medir esse trabalho de levantamento, se aplica tanto para o Fabric, para os trabalhos de analytics, como a gente já viu para os cenários de purview, porque normalmente o cliente já tem a base dele de analytics, às vezes fora da Microsoft, né? Seja Snowflake, seja Google BigQuery, e ele não quer trazer o Analytics, mas ele quer governar. Então, ele precisa pegar o Purview e conectar, trazer isso para cá. Então, a gente tem volume de dados, o volume da transferência, a gente tem a quantidade de objetos que vão ser levantados. Então, tudo isso vai imprimir um consumo na fatura do cliente. Tanto o Purview quanto o Fabric são soluções por capacidade. No mês você pode consumir mais, exceto, né, as reservas, né, no caso do Fabric, mas no Purview é bem assim.
puxou mais, puxou menos, ele consome mais, consome menos. Então, esse trabalho de levantamento, análise inicial, é um dos principais aí que direciona o cliente para o caminho, se não correto, né, o mais adequado com a estratégia atual. É uma das coisas que a gente vem falando muito, né, nesse serviço aí que a gente faz do assessment, né, dessas capacidades. A gente já teve cliente realmente que fez essa migração sozinha e, né, por mais que ele entrou lá dentro do FEB, que agora tem uma capacidade equivalente, em alguns casos parecia que travava o PI dele durante o dia, né, Nicole? Mas o que era isso? O que será que o cliente estava fazendo de errado? A gente, nesses assessments, nesses levantamentos que a gente fez, muitas vezes o que acontece? A gente tem o conceito de self-service BI. É muito bom. É ótimo para o usuário de área de negócio, tem uma liberdade, né? Também acho que para a área de TI e para o próprio usuário para fazer os seus relatórios. Só que quando a gente fala por capacidade, a gente está consumindo essa capacidade e muitas vezes a gente precisa fazer ações ou ter boas práticas, né, boas práticas para desenvolver os relatórios, os dashboards, ou até a extração de dados, né, de várias fontes de dados. Então, a gente identifica que, muitas vezes, a gente precisa fazer um trabalho de otimização do ambiente, né? Não é só os seus relatórios, os seus dashboards são muito bonitos, mas, na prática, quando você está lá na tela, olhando um gráfico, para um diretor de uma empresa, para quem está lá na gestão, eu não quero ficar lá esperando, né, muito tempo para poder visualizar o resultado. Então, a gente faz esses levantamentos também para otimizar o ambiente, tá? Nessas migrações. Sim, eu lembrei da história que, né, a gente tinha um cliente que tinha um dashboard muito importante lá, em uma determinada hora do dia, travou tudo e eles não entendiam o porquê, né? E aí isso me lembrou realmente da questão das capacidades, né, que a gente tem do Power BI lá, né, do Fabric. Do Fabric. Exato. É realmente lá, né, às vezes tem que transportar lá 1000 caixas, né, mas a gente precisa entender se a gente vai transportar isso uma a uma, ou vou ter que transportar isso tudo de uma vez, né? Então, eu vou pegar um carro para transportar, que é mais barato, ou vou ter que alugar um caminhão para transportar com maior volume, maior capacidade, né? E até o FEB, que até tem, né, até onde eu me recordo aqui, né, tem até uma questão lá que ele pode até emprestar um caminhão para você fazer aquele momento, processar aquele momento, mas ele vai te cobrar depois e vai falar para o seu carro ficar estacionado lá por mais tantas horas até que você pague os créditos que eu te dei aqui, você usou o caminhão. Isso acaba parando o ambiente inteiro, né, do Power BI, e justamente por causa disso que você falou, né, da questão de que às vezes não tem a questão de governança, você não tem um planejamento de como as cargas vão ser executadas, aqui dentro do FEB, que a gente está falando de uma capacidade compartilhada, e essa questão de governança vem muito aí ligada ao Purview, né, Otávio? A gente estava falando do que o Purview realmente pode contribuir para a gente aqui, nesse mundo aqui atual. Excelente. O Purview, ele vai nos apoiar, assim, como a gente bem trouxe aqui, o Wesley mencionou, na parte da ingestão. Quando a gente vai fazer nosso catálogo, a gente precisa mapear isso. Então, quando a gente está falando de catálogo de dados, a gente consegue, por exemplo, conectar o Purview em ferramentas terceiras. Só que aí, como a gente estava falando, a gente precisa conhecer o nosso dado. A gente precisa saber o nível de proteção de dados que a gente precisa aplicar em cima desse meu dado. E o Purview é a ferramenta adequada. Então, assim, quando a gente começa a ingerir essas informações, acho que a gente até tinha combinado do Wesley talvez fazer alguma demo aqui, mostrar pra gente um pouco do Purview. Mas quem sabe faz ao vivo, hein? Aqui é ao vivo, o nosso mestre Wesley aqui é fera. Mas a gente tem camadas, né? Vou deixar o Wesley brincar um pouquinho com vocês aí com isso, mas são camadas de proteção, né? Vocês já estão vendo minha tela, eu acredito que sim, né? Obrigado, Alan. Mas até para guiar um pouco e responder a pergunta do Jussani, o que o Purview faz, né? E eu estava com essa dificuldade, não tem um slide que mostra tudo o que o Purview faz, porque ele faz bastante coisa. Então, assim, aqui partindo da segurança de dados e lembrando daquelas responsabilidades do
Chief Data Officer, né? O executivo que vai olhar para os dados dentro da empresa e muitas vezes, pelo viés da conformidade, ele precisa catalogar, rotular e proteger as informações. Então, é literalmente a proteção na informação, seja ele no arquivo, que foi salvo no OneLake, seja na tabela, né, na Delta Live Table, que foi salva ali depois de uma extração ou de um tratamento rápido de dados. Então, essa é a parte de você trazer a inteligência da sua empresa, o controle que você busca, para dentro da ferramenta. Então, proteção de informação, né? Aí aqui tem a parte de Data Loss Prevention, né? Prevenção contra a perda de dados, especialmente muito sobre exfiltração de dados também. Então, você aproveita da rotulação para aplicar políticas em cima até a própria rotulação pode vir através de uma política, né? Você pode mapear informações sensíveis, seja números, valores, dados pessoais como CPF, e quando isso foi identificado num campo de tabela ou até mesmo num documento, as políticas aplicadas podem pedir para você falar, rotule esse documento antes de salvar, tá? E assim, aqui são ameaças comuns, mas de certa forma existe a questão, e aqui é uma das formas que a gente tem muito o AI infundido. A gente sabe que é soluções de segurança, a gente sabe que no Fabric tem Copilot na verdade em todos os lugares, mas principalmente segurança, você pensa em Sentinel, e no Purview, algumas funcionalidades têm o AI no sentido de análise de dados, seja ela preditiva, né? Muito pautada em IA, e o gerenciamento de risco interno é uma delas, tá? O que é o gerenciamento de risco interno? É a gente aqui, nós como funcionário, logado com o nosso alias da empresa, começar a mandar um e-mail com anexo que me interessa, mandar alguma coisa por WhatsApp, começar até mesmo a saber que eu vou ser dispensado amanhã e eu começo a ter uma transferência de vários arquivos de OneDrive para um lado e para o outro. Esse tipo de ameaça pode ser uma ameaça interna e é muito preditiva. Às vezes o cara está realmente passando um arquivo para um amigo dele ali, mas às vezes pode identificar uma ameaça interna com um comportamento que não é normal, e esse não normal é muito pautado por IA, tá? Então você cria as suas políticas, os rótulos, as políticas, mas também o comportamento e os desvios, e até mesmo como que o Purview tem que se reacomodar no seu conceito de gestão, para realmente não ter muito falso, senão gera muito falso positivo também, né? Vai pipocar alerta vermelho para todo lado. Então aqui tem muita AI infundida. Quando a gente pensa razoavelmente em governança de dados, aí vai entrar toda a parte, sim, de conexões com as bases, mas de trazer tudo isso para dentro de casa, né? Catalogar e mapear os dados, e a conformidade em si, que aí a gente tem uma série de pilares aqui, da auditoria, do e-discovery, gestão do ciclo de vida, da linhagem de dados, tá? Até para eu parar de falar um pouco, vou vir aqui para o portal, vou deixar aqui no F11, que aí acho que todo mundo vê mais legal. Esse aqui é o portal do Purview, purview.microsoft.com. Esse aqui normalmente é a sua visão inicial, como a gente já está acostumado com soluções Microsoft, e ele já traz algumas classificações no viés muito parecido com o que a gente tem às vezes no Defender, né, para gestão de postura de segurança de nuvem. Aqui a gente tem a gestão da postura para segurança de dados, tá? Então, aqui a gente tem esses alertas de risco, né, e de como está o nosso perfil de governança. Quando a gente vem aqui no topo, a gente tem cada um dos diferentes serviços que comentamos, né? Eu posso vir aqui em All Solutions ou por aqui também. E aqui a gente consegue ver cada uma daquelas serviços que o Purview entrega e que podem ser, vamos chamar aqui, né, bilados, né, cobrados individualmente. Então, de cara aqui eu vou em configurações e a gente vê questão onde eu coloco o básico, né, a permissão do time que vai trabalhar, mas também gerenciar a conexão com outras ferramentas. Tá? Então, aqui é o básico aqui das configurações. Voltando lá para All Solutions, que é parecido aqui com o que eu tinha clicado antes, das funções que eu havia mostrado ali é o próprio Compliance Manager. Ele vai trazer essa visão geral. Então,
esse é o grande desafio do tema que a gente está lidando aqui, né? E é por isso que muitas vezes alguém que pensa em AI começa a fazer um projeto de assessment de AI e dá um passo para trás para ver com calma os dados, porque é muito volume, né? A gente parte para um sentido de criação automatizada, né? Então, uma ferramenta como o Purview, ela acaba sendo um grande ajudante aí para te trazer a visibilidade de todas as partes do seu ambiente, tá? Então, aqui a gente vê que ele consegue olhar não só para dentro de soluções Microsoft, ele já está olhando o Fabric aqui e o Azure, tá? O score do Compliance Manager, eu vou pular aqui rapidinho para Depois a gente pode mostrar para eles também, Wesley, sobre os assessments, né, a nível dos diversos frameworks, né, de governança que a gente tem. Então, a gente pode estar trazendo aqui LGPD, ISO 42001, a nível de inteligência artificial. Então, o assessment em cima do nosso ambiente para entender como está o ambiente, o que eu preciso fazer. E ter, obviamente, as ações de melhoria ali recomendadas pela Microsoft, né? Recomendadas pelo framework, né? E a Microsoft repassa aqui para a gente através da ferramenta. Exato, pela regulação que nós temos aqui, por exemplo, né? Exatamente, onde eu vou ter toda uma camada de assessment e melhoria das nossas ações ali dentro. A gente sabe que, por exemplo, muitas soluções que a gente implanta no próprio Azure são compliance com vários, né, que nem o PCI aqui para banco e operadoras financeiras, mas pôr a solução lá no Azure não quer dizer que já está compliant com o PCI. Né? A gente tem que, na verdade, cuidar de todas as pontas possíveis, né? E o Purview é um desses caras que vai ajudar a mapear o ambiente, ele traz as perguntas, porque de certa forma as regulações estão disponíveis na plataforma, e ele faz as perguntas, que de certa forma são os assessments, né? E com as respostas e essa inteligência artificial embarcada aqui por trás, facilita muito aqui a gestão por parte do administrador e do executivo que cuida disso na empresa. Vou citar só um ponto bem rápido, até fico aí com a referência do link, mas aqui a gente tem as referências de conexões que o Fabric tem. Então, em algum momento aqui dentro da documentação, na parte de governança do datamap, né, eu consigo gerenciar aqui que fontes de dados eu consigo conectar e trazer para o Purview. Então, naturalmente, muitas fontes de dados do Azure, mas também integração com aplicações externas, né, ou bancos externos, ou até mesmo, né, do Dataverse ali da própria Microsoft Dynamics, mas temos várias outras, BigQuery, Hadoop e AWS, por exemplo, SAP, Snowflake, que eu posso trazer, e isso não significa trazer o dado para cá, naturalmente, né, é fazer uma descoberta e trazer o metadado, né? Ter uma das funções que a gente vê no Purview é o catálogo unificado, né? É uma forma de forma centralizada você governar todos os assets da empresa, seja um arquivo, um documento, uma tabela, um relatório, né? Ou um modelo semântico. Então aqui você consegue trazer toda essa gestão para cá. Então você não apenas conecta em bases externas e não só cria o seu catálogo unificado, mas até mesmo num cenário até mais avançado, que nem o Databricks, por exemplo, né? Parceiro aqui do Fabric também, muitas empreitadas, ele tem o catálogo dele próprio. A gente consegue utilizar e fazer um espelhamento do catálogo do Unity Catalog do Databricks para ornar aqui com o catálogo do Fabric. Então, assim, é menos sobre ferramenta, por mais que a gente está falando aqui das ferramentas, e muito sobre você saber a lacuna aí da gestão do seu ambiente que precisa ser preenchida. E aqui a gente está falando de duas soluções que preenchem muito bem essas lacunas, né? Eu acho. Verdade. As pecinhas de Lego que a gente tem que saber escolher para montar a casa que a gente pretende montar, né? E aí você estava falando de catálogo de dados, é realmente isso, né? Cada dia a gente tem corporações maiores, diversas áreas. Se a gente deixar que cada uma das áreas faça seus catálogos de dados e tenha isso,
a gente vai crescer, o nosso ecossistema vai crescer de uma maneira muito desorganizada, né? E aí, por questões de compliance, hoje a gente tem muitos dados sensíveis, né? Questões de cliente, dados mesmo, às vezes, de documentos desses clientes, e a gente precisa ter uma governança, né? Não é qualquer um que pode acessar, e a gente não pode deixar isso aberto, né? Porque depois a gente pode ter implicações jurídicas, né, em cima disso, né? E essa maneira de ter um catálogo unificado realmente por mais que eu tenha diversas áreas, eu vou saber que eu só tenho uma base chamada cliente, um exemplo, né? E aí eu vou ter um processo só em cima dessa. E eu também vou saber quem são as pessoas que podem acessar, ou quem são os programas que podem acessar essa base cliente, né? Trazendo de uma maneira unificada e não desorganizada, como a gente tem visto aí como foi a evolução, né? Acho que agora a gente está colocando realmente essa evolução, essa questão de processo aí, de uma maneira bastante organizada, né? E eu fico lembrando, né, quando a galera tinha lá a pessoa que era responsável, até então a gente só tinha uma pessoa que fazia essa questão de dashboard, injeção de dados, mas hoje a gente tem várias pessoas, a gente tem um time cada vez maior, né? Dados a gente está cada dia mais consumindo mais e o mais rápido possível, né? E aí, uma coisa que você, né, passou, né, como é que é feita essa organização, né, se ela é centralizada ou não é centralizada, e até as dúvidas que você respondeu ali, que a minha impressão inicial é que realmente o Purview só conectava com ferramentas da Microsoft, e não é verdade, né, ela está aí para ser uma ferramenta que interage aí no ambiente inteiro, seja ele na nuvem ou on-premise como a gente tem, né? E como os dois, Fabric e Purview, se integram? Acho que isso é uma lacuna que a gente não comentou muito, ou para mim, pelo menos, não ficou muito claro em Sim, Wesley. sim. A integração natural, ela vai participar ali muito do data catálogo, o data map, de descoberta mesmo no Fabric pelo Purview, assim como ele faria com qualquer outra plataforma. Mas assim, a gente sabe que nem todo cliente que tem Purview tem Fabric e nem todo mundo que tem Fabric tem Purview, né? E até mesmo você falou dessas responsabilidades compartilhadas, eu vou jogar um slide rápido aqui, ó, para a gente saber, você pode centralizar, você pode descentralizar ou você pode federar. Eu já volto aqui. Mas o que acontece? Nisso que você tem escolha dentro de casa, às vezes você vai ter só o Fabric, isso não te isenta de ter que fazer a governança. Então você vê ali pelo 1, 2 e 3 do lado do Fabric, que você tem as capacidades de gestão dentro da própria ferramenta, né? Então você tem a ingestão dos metadados e aplicação de políticas locais e globais. Porque quando a gente pensa em Fabric e qualquer outra solução, cara, é uma camada de compute, então tem clusters que vão ser provisionados para processar o que você precisa. No caso do Fabric é assim, e os dados vão ficar numa camada de dados, que hoje, como a Nicole trouxe, é a OneLake, né, que utiliza lá Parquet, trabalha com Delta Parquet e suporta a gente rodar qualquer coisa praticamente ali em cima, mas quando a gente traz para dentro da plataforma e abstrai o jeito que ela funciona, começa a pensar nas responsabilidades, aí você vê as políticas locais e globais e também as capacidades ali de governança e gestão dentro do Fabric. E você vê que é praticamente um depara, tanto em termos de capacidade que o Purview traz, mas como eles se integram praticamente em paralelo ali na aplicação das políticas e das experiências. E para finalizar essa parte, assim, bastante coisa para cuidar. E como eu me preparo para AI, então? Tá? Então, tem os dois caminhos, muitas vezes. Ou você centraliza, onde você perde um pouco da agilidade, ou você descentraliza, onde você perde totalmente o controle, muitas vezes, e aí começa a se duplicar, gente comprar, né, as áreas comprar mais licenças, mais capacidades e sair duplicando as coisas. E o modelo que se sugere aqui seria o modelo federado, onde você continua com o controle e a responsabilidade no core, mas conforme as ferramentas te habilitam e as práticas vão sendo aplicadas dentro de casa, você consegue criar modelos patrocinados não, mas promovidos, né? Que você põe aquele modelo é o ideal para todo mundo utilizar como base, criar os grupos que vão poder fazer as coisas dentro de casa. Então, você começa a ter
capacidade de delegação na ponta, justamente porque você pôs mais controle desde lá de cima, tá? Isso Boa. reflete em muitas coisas aí na solução. Boa, é unificar as coisas para a gente ter só um lugar, né? Para a gente ter essas informações. Se a gente tiver muito, fica bastante complexo e complicado, né? Já me lembro o professor meu de Java, 1000 anos atrás. Quer dizer, não vou dizer que é tanto, assim, né? Mas tinha lá, vamos fazer o objeto pessoa. Eu só tenho uma pessoa, gente. Eu não vou ficar tendo, né, vários objetos pessoas. E aqui realmente eu tenho um bloquinho aqui de Lego que vai cuidar disso. É isso aqui que vai cuidar dessa parte, né? A responsabilidade disso aqui é esse bloquinho aqui, é o Purview, é o Fabric. Então, isso aí ajuda muito aí nessa questão de organização, né? E essa integração com a solução de AI terceiras, a gente tem também, Otávio? Tem sim. O Purview ele não é só uma ferramenta de governança pensando ali em banco de dados, Fabric, SQL e tudo mais. A gente está falando de governança de IA também. A Microsoft trouxe para o Purview o que ela chama de Data Secure Posture Management, DSPM for AI. Né? Então, ali é a gestão de fato da postura de segurança do meu ambiente para a inteligência artificial. Sejam agentes, sejam soluções de IA, no geral. Então, eu consigo trazer, por exemplo, hoje é uma grande dor de alguns dos nossos clientes. Otávio, eu fiz aqui a implementação do ChatGPT Enterprise para ter uma camada de segurança ali, de IA generativa e tal, mas eu não faço ideia do que meus usuários estão fazendo lá dentro. Se eles estão subindo dados sensíveis, se não estão, se estão tratando alguma coisa que eu não gostaria. O pessoal não tem essa visão. Já trazendo isso, ingerindo esses metadados para dentro do Purview, a gente consegue lá dentro do Purview analisar o que está sendo trabalhado de dados dentro do ChatGPT Enterprise, por exemplo, dentro do Gemini, nativamente integrado com o Microsoft Copilot, né? É óbvio que quando é nativo tudo funciona muito mais redondo, muito mais profundo e tudo mais na análise. Então a visão de governança que o Purview traz para o Copilot é excepcional, mas a gente também consegue trazer alguns dados externos do ChatGPT, do Gemini e outras ferramentas aí de IA generativa aí que estão no boom, né, nesse hype aí de inteligência artificial, que ninguém consegue gerenciar, ninguém consegue governar, mas é porque o pessoal tem trabalhado muitas soluções descentralizadas e em momento nenhum se conectam ou se de alguma forma se encontram para serem governadas, né? E o Purview tem essa capacidade para a gente aqui. Show de bola. Eu só queria lembrar que, né, vocês aí que tá nos assistindo, que nós aqui, Software One, a gente tem diversas ofertas de serviço para ajudar vocês aí nessa questão de o que escolher, né, quais caixinhas escolher aí para montar aí ou modernizar aí a sua parte de dados que você tem atualmente, ou seja aí uma migração que você tem aí também do Power BI, que você está fazendo essa renovação e indo para o Fabric, né, desde ajudar você a escolher quais são as licenças que você deve seguir, né, para que você tenha aí um melhor aproveitamento e também não eleve seus custos, né, desnecessariamente, né, é um ponto que vem bastante de encontro aí na nossa era. A gente brinca, né, a gente precisa fazer mais com menos, né, mas é fazer mais coisas com um orçamento mais reduzido, né. E aí a gente trabalha muito nessa questão dos assessments que a gente tem aqui pela Software One, que é realmente entender quais são as suas necessidades, o que você está no ambiente atual hoje, quais são os seus desafios organizacionais, o que você tem de objetivo, para a gente poder realmente ajudar você nessa jornada, né? Seja aí trocando as ferramentas que você tem, né? Seja aí otimizando já as ferramentas que você tem, às vezes você já está utilizando o Purview Fabric, mas a gente pode ajudar você também a usar melhor essas ferramentas aí nos desafios que você tem, né, sempre visando os objetivos, que de repente é o custo, né, às vezes tem um custo muito elevado e não entende o porquê que isso, né, está ocorrendo, e a gente pode realmente usar. É realmente aquela questão lá de saber usar a capacidade que você está contratando de uma maneira inteligente, que você possa usufruir de tudo, né, com um custo justo, né, que a gente fala, né. Às vezes não tem milagre, né, mas realmente a gente pode ter uma organização melhor aí, e a gente pode ter um custo de licenciamento aí mais justo, de acordo com o que você necessita, né.
Eu acho que é uma das coisas que a gente vem pegando muito, né, Wesley, aí. E aí, só lembrando que a gente tem aí o QR Code aí na tela, que você pode escanear e entrar em contato com a gente. Provavelmente vai ser esse rapaz aí, Wesley, aí, que vai atender vocês, conversar com vocês, né, tirar as dúvidas e aí, de repente, marcar um bate-papo aí, Isso. mais aí personalizado, né, com vocês. Né, a gente está aqui realmente para tentar mostrar um pouquinho do que a gente tem, do serviço também que a gente pode oferecer e o quanto a gente pode ajudar vocês. Não é isso não, Wesley? É exatamente isso. A ideia é, como a gente não tem uma grande visão do custo da solução no longo prazo, experimentar rápido e levantar rapidamente também com usuários e áreas-chave é uma das partes desse trabalho inicial que a gente faz. Porque tendo sucesso nessa fase, o próximo passo é o projeto. Então, a gente está aí para ajudar nisso. Show de bola. Eu não sei, produção, se teve alguma pergunta aí que o pessoal enviou, acabei não perguntando, né? Mas, olhando aqui, acho que a gente não tem nenhuma pergunta aí por enquanto, né? Mas, realmente, né, caso você tenha alguma dúvida, quer tirar, né, quero conversar aí com vocês algo um pouco mais direcionado aqui, tem o QR Code aqui, só escanear e mandar esse contato aí para a gente, que a gente vai ter o prazer de conversar com vocês, entender aí as dores que você tem hoje, para direcionar, né, e também ajudar aí você nessa jornada. Nosso objetivo aqui realmente é apoiar aí a sua organização a crescer de uma maneira mais organizada, né, possível. É isso, a gente busca que se o consumo da nuvem for subir, é porque o negócio está crescendo. Mas se por acaso o seu negócio está estável, a gente ajuda a reduzir o custo da nuvem. Esse é o nosso objetivo sempre. Show de bola. Alguém aqui, galera, tem algum outro ponto que eu não falei? Às vezes eu posso ter esquecido também, né? Nicole, Otávio. Eu gostaria, assim, de falar, né, que eu tenho me envolvido bastante nesses projetos de migração, de levantamento, né, e que a Microsoft tem investido bastante, né, no produto. A gente tinha necessidades aí de atualizações com relação ao produto do Fabric, que foram apresentadas agora essa semana. Então, assim, necessidades assim que vão fazer a diferença para o analista de dados, para quem está na engenharia de dados. Então, é uma ferramenta, o Fabric, principalmente, tem crescido muito, com atualizações acontecendo de forma mensal, né? E isso também é um ponto aí a levar em consideração nesses produtos, né? De dados. Então, Boa. Muito bom. Considerações finais, Otávio? Tem alguma aí? Não. O pessoal já falou tudo que tinha para falar aqui, né, no nosso tempo. Mais agradecer mesmo, agradecer a presença do Diogo aqui, do Wesley, da Nicole, todo o nosso time da produção, mas principalmente a presença dos nossos clientes aqui, né, clientes e potenciais clientes. Porque isso aqui a gente está fazendo para vocês, né? Foco no cliente aí, o Wesley já veio preparado, a gente está aqui para isso, para poder apoiar vocês. Então, é um baita prazer para a gente, tá, pessoal? Tá aqui fazendo esse tipo de conteúdo, porque aqui é onde inicia, às vezes, uma jornada de sucesso da Software One junto com vocês num possível projeto, num assessment, né? Eu gosto de dizer que tudo começa num bom assessment. Se a gente faz um assessment meia boca ou não faz um assessment, possivelmente o projeto, no final das contas, vai ter alguma coisa que vai patinar. Ou não vai sair, ou vai sair mais ou menos, ou vai ficar caro, tem tudo isso. Né? Então, a gente começa pelo assessment, um assessment muito bem feito, nos dá um roadmap, né? Nos dá ali um caminho de implementação adequado, com sustentação, né? Algo que não vai travar quando der 2 da tarde, todo mundo voltar do almoço ali, 1h30, querer abrir para ver como é que ficou, pum, travou. Não dá. Né? Então, a gente trabalha com essa camada de consultoria para poder apoiar vocês, né? Então, essa é minha consideração final. Agradeço aí todo mundo, pessoal. Vai estar prazer estar com vocês, viu? Isso me lembrou, né? Isso me lembrou aí, né? Como é que você vai ter um remédio sem consultar o médico, né? E como é que o médico vai te dar esse remédio sem analisar o que você tem, fazer exame, entender o que você tem, né? É muito disso, né? Às vezes até brinco, né? A era de hoje eu vou usar o chat GPT aqui que ele vai me dizer tudo. Sem os riscos, né? Sem contar os riscos da automedicação.
Exatamente. E a me ideia dá um é- roadmap de implementação aí de uma estrutura de dados aqui, blá, blá, blá. Tá lá, o roadmap, mas será que é o roadmap adequado para o seu cenário? Não necessariamente, né? Exatamente. Bom, galera, também gostaria de agradecer aí a participação aí de vocês. Muito bom ter esse bate-papo aí com vocês, Wesley, Otávio, Nicole, a produção que está aqui também por trás, nos apoiando, né? É sempre um prazer aí a gente poder ter esse contato aí com vocês. Obrigado a todos, pessoal. Obrigada a Prazerzão. todos. Obrigado, até Prazer. mais. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até Tchau. mais. Valeu.